galera, tudo tranquilo, tudo beleza com você? Professor Wagner aqui do Física, agora vai mais uma aula aqui para você, galera, aula de Física para você, beleza? Vamos limpando a luz aqui para a gente começar a aula de hoje. Antes de mais nada, meu querido, dá um likezinho aí, compartilha com seus amigos, tranquilo? Chama todo mundo para assistir o Física Agora Vai, aqui no nosso canal no YouTube, tranquilo? Gente, a participação de vocês é imprescindível para que esse canal continue no ar. A gente não cobra um centavo de vocês da aula, a gente não está cobrando, a gente não está questionando, a gente está simplesmente pedindo a sua colaboração para que esse curso cresça e apareça, beleza? Tranquilo? A gente não vai ficar fazendo dancinhas aqui, a gente não vai plantar bananeira, a gente simplesmente quer trazer para você aula de qualidade, tranquilo, galera? Então vamos nessa? Gente, a gente está trabalhando com você na nossa frente 1 de mecânica. A gente está trocando ideia com você sobre o seguinte esquema. Mecânica é a nossa aula de hoje e a gente vai falar com você o seguinte: a gente já falou de movimento retilíneo nesses sistemas, porém a gente ainda não falou de um tipo de movimento, que é o MCU, beleza? Antes que você pense besteira, meu querido, isso daqui é movimento circular uniforme, ok? Então agora a gente quer trabalhar com círculos, movimento circular uniforme, meu querido. O que vem a ser um movimento circular uniforme? É um movimento que vai acontecer na circunferência, porém, contudo, ora antes havia, nós precisamos trabalhar muito bem a circunferência, beleza? Então eu vou fazer um círculo aqui para a gente poder discutir um pouco as relações e as interações dessa circunferência que a gente precisa conhecer. Então essa primeira aula em si, ela vai ser um pouco mais de matemática do que muita física em si. Você precisa conhecer a matemática desenvolvida em uma circunferência. Aquilo desenhado na lousa, dizem por aí que é um círculo, uma circunferência. Galera, se isso daqui é uma circunferência, a gente pode passar uma reta aqui no seu centro e dividir essa circunferência em dois quadrantes, certo? O superior e o inferior. Assim como eu posso dividir isso em mais dois quadrantes, que seria o quadrante da direita e da esquerda, fazendo com que esse sistema então passe a ficar desse jeito, tendo aí 4 partes a conhecer, certo? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4, tranquilo? O nosso esquema aqui é o seguinte: a gente pode analisar nesse tipo de situação essa medida que vem deste ponto até este ponto, tá? Essa medida que vai daquele ponto inicial da circunferência até esse ponto final da circunferência é o que a gente chama normalmente de diâmetro da circunferência, tranquilo? Então essa medida, que eu vou fazer aqui uma linhazinha verde, essa distância de um ponto até o outro, isso daqui é chamado de diâmetro. Esse é o diâmetro da circunferência, ok? Diâmetro. Tranquilo? Beleza, cara. Show de bola. A partir disso daqui, a gente pode pensar no seguinte: metade dessa distância é o chamado raio da circunferência, certo? Então a gente tem o conhecimento ali do que vem a ser diâmetro e do que vem a ser um raio de circunferência, tranquilo? A partir disso, eu quero medir uma coisa aqui com vocês chamado de comprimento da circunferência. Como que a gente mede o comprimento de uma circunferência em si? Para a gente fazer essa medida, a gente vai utilizar aqui de equipamentos hipertecnológicos, tá? Cara, se você curtir os nossos equipamentos tecnológicos, você vai comentar aí com a gente, tranquilo? Os nossos equipamentos tecnológicos são uma tampa, ok, de um pote, uma tampinha, e o outro equipamento tecnológico que a gente vai utilizar é papel higiênico, beleza? Tranquilo? Uma tampa e um papel higiênico. O que a gente vai fazer aqui, gente? Deixa eu cortar um pedaço aqui desse papel
beleza? Esse papel é um papel não usado ainda, tá? Então fica tranquilo, beleza? A gente não trabalha com papel reutilizado aqui. Eu vou marcar um ponto nessa circunferência e eu vou usar esse papel apenas como forma de ir cobrindo a volta dessa circunferência, tá? Eu estou usando o papel em si porque a largura dele me permite fazer um trabalho bem legal. E aí, a partir desse comprimento, eu vou recortar esse sistema aqui. Então, olha só, eu cobri, deixa eu chegar aqui perto da câmera para você ver, eu cobri isso aqui, ó, até que ele ficasse perfeitamente unido aqui, certo? Ao abrir esse cara, eu tenho exatamente essa medida. Que é isso daqui, cara? Alguns vão dizer que é um pedaço de papel higiênico, mas não é. Isso daqui é o comprimento da minha circunferência. Eu peguei esse cara que tinha um comprimento circular, e era meio difícil, e transformei em um comprimento reto, ok? Medir isso aqui através de retas é muito mais fácil. Mas olha a lógica que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar esse cara aqui e vou travar ele em uma extremidade, passar pelo centro. Que medida é essa que aparece aqui? Que medida é essa? É o nosso diâmetro, certo? Então eu vou cortar esse papel aqui, ó. Pum. Cortei exatamente um pedacinho aqui que eu chamo de diâmetro. Então eu tenho aqui um diâmetro, beleza? Vou pendurar aqui na minha camiseta. Se eu bater no microfone aqui vai fazer um blum, vai chiar um pouco aqui para vocês. Mas tá aqui, ó, preso. Tem um diâmetro aqui na minha camiseta. Isso aqui não é uma gravata de papel higiênico, isso aqui é um diâmetro. E vou fazer de novo essa medida aqui para você, cara. Aqui, ó, mais uma vez, parará, 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 pum. Mais um diâmetro. Guarda aqui. 2 diâmetros eu tenho aqui agora. Beleza? Mais uma vez. Olha aqui, cara. Mais um diâmetro. Beleza? Logo, a minha circunferência me permitiu, a partir do seu comprimento, dividi-la em 3 diâmetros e um pedacinho. Cara, momento mágico da ciência. Eu estou segurando aqui na mão aquele número mágico que é maravilhoso na matemática. 1, 2, 3,14. Nós estamos falando de π, ok? O π, ele é uma característica que vem do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é igual a 3,14 diâmetros. Ou seja, o comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. Logo, a gente pode dizer que o comprimento de uma circunferência é dado como 2π vezes o raio. Por quê, professor? Porque 2 raios é o próprio diâmetro. A partir disso, a gente consegue definir que o comprimento daquela circunferência, ou seja, a unidade de uma volta completa aqui, equivale a 2π raios, certo? Só que a gente vai utilizar uma unidade de medida. Eu vou transformar isso em unidade de medida, ok? Então, para essa variação de posição, eu vou chamar de variação angular. Vou pegar uma caneta que esteja mais afim de estudar física hoje, beleza? Vamos lá? Essa tá da hora, hein? Variação angular. A variação angular dessa circunferência, carinha, a variação angular desta circunferência, ela vale nada mais, nada menos do que 2π, a variação total, tá? Radianos. E a gente vai transformar essa unidade de medida, que a gente vai chamar de radianos, beleza? Então essa volta completa, ou seja, o comprimento da circunferência, que é a nossa variação angular, pode ser escrito como 2π radianos, essa nova unidade de medida que a gente tem. Talvez seu professorzinho de matemática um dia te ensinou algumas relações, por exemplo, de seno, cosseno e tangente, né? Equivalentes a 30, 45 e 60 graus. O cara te ensinou esse negócio aqui. Alguma vez ele te ensinou esse negócio aqui. Algum dia na sua vida você aprende esse negócio aqui. Ele te ensinou até uma musiquinha. Ele falava assim, ó, galerinha, vou ensinar uma musiquinha nova pra vocês. Você ficava todo empolgado lá, né, cara? Cara, vou aprender uma música nova, tal, vou decorar esse negócio com uma música. Aí o cara começava a cantar todo empolgado aquela música.
1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí o professor faz tudo bugado, né? Erra tudo aqui. A gente só vai inverter aqui, ó, pra ficar tudo certo, porque eu buguei tudo o negócio, né, cara? Isso aqui é seno, cosseno e tangente. Aqui é 30, aqui é 45. Isso aqui é quando o cara decora só um jeito de fazer, aí buga tudo. Fechou. Então, gente, o lance que eu fiz aqui com vocês é o seguinte, ó. Vou cantar de novo essa música. Grava aí, ó. Hey! 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Se a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e 1 raiz de 3. A gente consegue calcular seno, cosseno e tangente de ângulos como 30, 45 e 60 graus. Mas isso não é muito interessante. É e não é muito interessante para nós que estamos na física, beleza? Por quê? Porque quando a gente está aqui na física, nesse estudo, a gente não vai medir uma variação angular em seno e cosseno, melhor, em ângulos como graus. A gente vai ter que transformar isso para radianos. E aí eu vou te convidar a entender como que a gente transforma isso em radianos, certo? Eu vou te falar que 2π radianos, 2π rad, 2π radianos, equivale a 360 graus. Então, com uma simples regra de 3, você consegue relacionar isso. Eu ainda posso te falar que metade dessa volta, que é π radianos, equivale a 180 graus. Então eu posso te dizer que metade disso daí, ou seja, π sobre 2 radianos, equivale a 90 graus. E eu posso te dizer que metade disso, π sobre 4 radianos, equivalem a 45 graus. Ok? Só para te dizer alguns ângulos mais interessantes, se eu pegar um terço aqui de 90 graus, eu vou ter π sobre 6 radianos, e isso equivale a 30 graus. E se eu pegar o dobro disso, ou seja, π sobre 3 radianos, só para encerrar a conversa, a gente vai ter 60 graus. E aí eu tenho os ângulos mais importantes que eu preciso guardar, gente, beleza? Eu tenho os ângulos mais importantes. E para qualquer outro ângulo que você precise trabalhar, faça a regra de 3 utilizando qualquer um desses padrões como referência, certo? Ai, professor, eu preciso descobrir quanto que é 270 graus em radianos. Beleza, cara. 270 graus é quantos radianos? Eu sei que 180 é π. Então você vai fazer 280 π dividido por 180 é igual ao ângulo que você está procurando. Corta, corta. Simplifica isso daqui pra gente. Isso aqui vai ficar aqui 9π, se a gente dividir por 3, é igual a 6, né? Aqui, para 9π sobre 6, isso equivale a 3π sobre 2x. Então, nosso x é 3π sobre 2 radianos. A gente consegue exemplificar isso para você, beleza? Cara, essa primeira parte é muito importante. Por quê? Porque no movimento circular em si, no movimento circular em si, a gente vai trabalhar com variação angular. Agora eu posso trabalhar com você isso daqui, ó. Vou pegar minha tampa, que ela serve para eu fazer círculos também. Ok? Muita tecnologia nessa aula, beleza? Ó, sensacional, ficou meu círculo. Deixa eu só complementar ele aqui. Agora a gente já faz a mão livre, complemento, tá tranquilo, tá firmeza, ok? Vamos supor que eu vou fazer minhas retas de referência aqui. Aguenta aí. Você já deu like no vídeo aí, cara? Não? Daí, meu. A gente vive de like aqui, cara. Aí. Cara, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vem comigo. Imagina que eu tenho um senhorzinho que ele sai daqui, ó.
Green Man. The Green Man sai daqui e ele vem até um certo trecho nesse ponto aqui, ó. Se eu sou observador, eu estou observando esse Green Man exatamente nesse ponto. E agora eu observo exatamente nesse ponto. Para mim, que estou observando esse cara, eu estou aqui na origem do movimento, eu vi que esse cara teve uma variação angular, certo? Para essa variação angular, eu vou dar aí um valor em radianos, certo? Que é o quê? Que é o ângulo final menos o ângulo inicial. Então a variação angular desse cara é igual ao ângulo final menos o ângulo inicial que ele teve. Isso é variação angular. Se a gente cronometrar esse negócio, ok? Se a gente cronometrasse esse negócio, a gente conseguiria... Bom, vou escrever que isso aqui é um cronômetro, caso as pessoas não entendam. A gente conseguiria calcular um negócio chamado de velocidade angular. Ou seja, como que ele muda esse ângulo dele em relação com o tempo. A velocidade angular, que eu vou chamar de ômega aqui, ó, isso aqui significa velocidade angular, seria medida a partir do quê? Para a gente conhecer a velocidade angular desse cara, a gente vai ter que fazer a variação do ângulo. Velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo. E aí vai surgir uma nova unidade de medida, né? Porque a variação do ângulo é dada em radianos e a variação do tempo é dada em segundos. Então a gente vai ter uma verificação desse sistema, que a velocidade angular desse sistema passa a ser radianos por segundo, meu querido. Radianos por segundo vai ser a nossa nova unidade de medida nesse sistema. Mas professor, e tem como a gente voltar isso para uma velocidade escalar? Tem. Por quê? Porque quando a gente trabalha com essa unidade de medida em radianos, ok? Quando a gente trabalha com essa unidade de medida em radianos, como que a gente vai entender esse sistema? A gente vai entender que ele está escrito em função de raios da circunferência. Então, se eu quiser, por exemplo, passar aquela variação angular para ΔS, que é a variação de comprimento, ΔS vai ser a variação angular em radianos vezes o tamanho do raio. A mesma coisa se eu quiser conhecer a velocidade angular. A velocidade angular é a velocidade escalar. A velocidade escalar em metros por segundo é a velocidade angular vezes o raio. Então, toda vez que eu quiser sair de uma medida que é angular, que está em função de radianos, e passar para a unidade escalar, a gente vai multiplicar isso pelo valor do raio, tá? Suponha que esse raio aqui valha 2 metros, beleza? E a variação de ângulo aqui foi equivalente a π sobre 3 radianos. E eu estou falando para você usar nesse sistema π igual a 3. A minha pergunta é, qual foi a variação de posição e qual foi a velocidade angular se ele fez esse percurso em 6 segundos? Ah, legal! A variação de ângulo no nosso exemplo, ou melhor, a variação de posição no nosso exemplo, foi a variação angular, que é π sobre 3, vezes o raio, que é 3. Isso vai dar, vezes o raio, que é 2. Falando besteira aí, professor. Vezes o raio, que é 2. Isso vai dar 2π sobre 3. Mas ele pediu para a gente utilizar o π igual a 3. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 3, dá 6. Dividido por 3 vai dar 2, né? Ou seja, o π sendo 3, a gente pode cortar. A gente vai ter uma variação de posição de 2 metros. O cara se deslocou 2 metros na circunferência. A partir disso, a gente pode calcular a velocidade dele. Ok? A velocidade escalar dele é a velocidade angular vezes o raio. Ou a gente pode trabalhar, já que eu já tenho a posição, é 2 dividido por 6 segundos. Ok? Que vai dar 1/3 de metros por segundo. Ou 0,33 metros por segundo. Por que você já pode fazer direto, professor? Porque eu já conhecia nesse sistema o raio em si e a variação de posição em metros deste tipo de elemento. Então, gente, essa é uma introdução geral para a gente poder começar a discutir com você esse movimento que é muito importante, que é o chamado movimento circular uniforme. Então, a gente começou a falar um pouquinho da ideia de
relações angulares, ok? Comprimento de uma circunferência e a ideia da velocidade angular e das velocidades escalares transformadas nesse sistema, beleza? Essa nossa aula aqui, ela ficou um pouco mais curta, porque ela é a primeira introdução ao movimento circular, tá? Ela vai ter 20 minutinhos aí, vai ter uma série de exercícios para você fazer. A ideia é que você execute, faça esses exercícios de maneira bem pensada, reflexiva, para a gente voltar aqui com você e adentrar aí nas relações de movimento, beleza? Espero que você tenha curtido essa aula para valer, espero que você possa dar realmente esse like pra gente, espero que você possa estar conosco. Gente, a gente está com quase 2.000 visualizações lá na primeira aula do extensivo, porém essa visualização não está se mantendo nas demais aulas. É importante que você mantenha o foco nos seus estudos, para que você possa acompanhar com destreza e clareza todos os conteúdos que a gente está trabalhando aqui contigo, beleza? Espero que você retorne aqui com a gente, espero que você nos acompanhe até o final desse ano, que a gente está te preparando para Enem, para vestibular, para tudo o que você precisa para a sua vida. Faça a melhor prova da sua vida aqui com Física Agora Vai, o canal de Física aqui no YouTube. Vem com a gente, vem sucesso, até o próximo vídeo, galera, valeu, tchau!